Que a paz do Senhor Jesus esteja no coração de cada um de vocês. Eu sou o pastor Esaú Neves e vou começar a fazer essa transmissão via live e também vai passar por outros canais e outros aplicativos que alguns amigos vão aproveitar para pegar esta palavra de meditação. O tema dessa tarde que eu quero trazer até os senhores, o tema da palavra dessa tarde é caminhando para a maturidade espiritual. É uma necessidade de nós marcharmos rumo à maturidade espiritual. Uma coisa que nós estamos tendo dificuldade nas últimas horas é de ver o crescimento espiritual. Nós estamos vendo, assim, muita coisa acontecendo, mas não em termos de maturidade, pessoas maduras, adultas, pessoas com uma intimidade especial junto do Senhor. Então, eu quero dizer para você que a nossa temática dessa tarde vai estar no livro de Hebreus. Para você que gosta de se comunicar, nós vamos estar aí no livro de Hebreus, capítulo 6. Eu vejo já online alguns irmãos, alguns companheiros, a irmã Cristiane, a irmã Denise, o Davi Souza, Angélica Pessoa, amiga da gente, o Davi Souza, o Everton Silva, várias pessoas. E se você quer meditar comigo na palavra de Deus, capítulo 6 do livro de Hebreus, é um livro importante. Nós vamos falar sobre a caminhada para a maturidade espiritual. Então, o versículo 1 aqui, de Hebreus capítulo 6, na tradução da Bíblia King James, diz assim, olha que lindo, sendo assim, considerando conhecido os ensinos básicos a respeito de Cristo, prosseguimos rumo à maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atitudes inúteis e que conduzem à morte na fé em Deus, da instrução acerca do batismo, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo. O que acontecia nessa época? Nessa época, os crentes ali, os irmãos, os hebreus, tinham já um conhecimento pleno do Senhor, um conhecimento da sua palavra, só que eles começaram a mudar seus conceitos doutrinários e deveriam estar sabendo uma plena consciência do Cristo que morreu e ressuscitou ao terceiro dia, como Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3 e 4. Porém, depois de algum tempo, eles começaram a dar ouvidos a falsos ensinos e realizando obras mortas. Voltaram ao pecado e colocando a própria vida deles espirituais em jogo. Eles que eram crentes, que tinham já uma formação do Cristo encarnado, morto, ressuscitado, agora eles estavam entrando em choque, agora eles estavam entrando em dúvida, e começou a entrar ali dando ouvidos a falsas doutrinas, heresias, e o Senhor Jesus disse que um dia chegaria um ponto que diria, o Cristo está aqui, o Cristo está acolá, e as pessoas começariam a procurar o Cristo, quer dizer, as pessoas até certo da fé, devido à frieza que começou a entrar na igreja, devido à frieza que entrou na vida espiritual, a falta de palavras sólidas, a falta de um projeto que leva material a uma intimidade com o Senhor, a uma convicção, a uma comunhão. Então, chegou um ponto que nós estamos vendo, o povo fica sabendo de um movimento ali, eles vão, tem lugares que eles vão, e é verdade que o próprio Deus está se manifestando lá, mas essas brechas se encontram devido ao próprio estado de estresse, cansaço dos obreiros e até mesmo de liderança no seu geral. Outra hora a igreja correndo em ritmo do mundo, fazendo mais eventos para se assemelhar ao mundo do que propriamente trazer a glória de Deus para a terra, porque nós estamos entre dois mundos. Nós estamos num mundo material, num mundo, vamos dizer, físico, a qual foi criado por Deus, proporcionado por Deus, porém, caiu a direção desse mundo na mão do maligno.
e caído na mão do maligno, nós agora estamos no mundo físico, lutando contra o Deus desse século, a qual nós já fomos dominados por ele, para agora dar lugar e trazer a glória do eterno até nós. Então, o que tinha acontecido com eles é que a instrução, aí chegou um ponto que começou a vir confusão, fulano caiu, o que é que tem que fazer com ele? Batizar de novo, começar de novo. Você pode ver que tudo que confunde, que depois precisa trazer origens de volta, traz um conflito, traz um confronto, traz-se um desentendimento, traz até uma desesperança, porque começar tudo de novo, ninguém quer na vida. E eles tinham entrado por este caminho, eles tinham entrado por essa dificuldade. Mas Paulo, o escritor aos Hebreus, diz aqui no capítulo 6, versículo 6, 3 de Hebreus, seguindo, sigamos, pois, avante, e se Deus o permitir, faremos isso. Paulo sempre entendia que para seguir avante, ministrando a palavra de Deus, ele precisava da oportunidade de Deus, ele precisava da graça de Deus, e ele precisava de uma boa consciência do Evangelho. Hebreus capítulo 9, versículo 14, ele afirma que quanto mais o sangue de Cristo, que mediante o Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará completamente a nossa consciência de comportamentos que conduzem à morte, para que servimos ao Deus vivo. Quer dizer, a consciência que nós temos da morte, da ressurreição de Cristo, a nossa estabilidade na fé, ela nos leva a uma segurança que uma vez que Cristo derramou o sangue de Cristo, e através da sua morte e ressurreição, ele também ofereceu-se a si imaculado, imanchado, pleno, tanto quanto pessoa física, tanto na sua integridade moral, tanto na sua integridade espiritual. Ele foi o Cordeiro perfeito que se entregou por todos nós. Então, ele, por causa dessa integridade física, moral e espiritual, é que quando ele derramou o sangue dele, ele purificou a nossa consciência. Nós não temos mais que ter uma vida confusa sobre se seguimos ou não seguimos, permanecemos ou não permanecemos, porque o apóstolo também ele escreve aqui em Hebreus capítulo 6, no versículo 4, ora, é impossível para aqueles que uma vez foram iluminados experimentar o dom celestial e tornaram-se participantes do Espírito Santo, provar os benefícios da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, mas apostataram da fé. Sim, é impossível que tais pessoas sejam reconduzidas ao arrependimento, tendo em vista que contra si mesmos estão crucificando outra vez o Filho de Deus e zombando publicamente dele. Nesse versículo, o texto começa a ficar um pouco mais apertado. O escritor começa a escrever que já que uma vez que o povo foi considerado conhecer os ensinos básicos, foram discipulados, creram, foram batizados, eram salvos. Agora, eles estavam tornando atitudes inúteis da fé, e aí eles estavam morrendo não só nas atitudes e ações espirituais, mas mortos para Deus. Porque quando a pessoa começa a afastar da fé e dos princípios originais, ele está eliminando o fruto que o próprio Espírito frutificou nele. E ainda que ele permaneça numa placa religiosa, ele ali vai passar a ser o quê? Um herege, um contraditor, um trazedor vamos dizer, de confusão. Ele foge os princípios. E aqui dentro disso ele fala assim, que eles estavam voltando a atitudes inúteis, mas que ele ia seguir na fé, se Deus assim permitir, porque nós sabemos que tem uma coisa a entender, que os cristãos fazem alguma confusão, mas nós vamos falar sobre permissão também daqui a pouco. E quando fala que é impossível que aqueles que
uma vez iluminados por Deus, a luz de Cristo nasceu nele, nasceu de novo, experimentou o dom celestial, tornou-se participante do Espírito Santo. Olha, iluminado, saiu do pecado da transgressão, experimentou o dom celestial, recebeu o sobrenatural de Deus, tornou-se participante do Espírito Santo, frutificado no Espírito, tinha vida no Espírito e recebia o sobrenatural. Então, quer dizer, é impossível, uma vez que a pessoa estava na dependência de Deus, fluía iluminação de entendimento, porque ele era quebrantado de espírito. A operação da maturidade do Espírito na vida dele, ele tinha dado essa legalidade. E a legalidade que o homem dá para o Espírito Santo iluminar, para fazer ele provar do dom celestial, para ele se tornar participante do Espírito Santo numa intimidade com o Espírito Santo, a legalidade que o ser humano dá vem de duas atitudes. Primeiro, da obediência. Segundo, de andar direcionado por Cristo. Agora, tem pessoa que é obediente, ela não volta ao pecado, ela não volta à transgressão, mas ela não é uma pessoa iluminada, direcionada. Então também não peca, mas leva uma vida opressiva, porque ela não prova do Espírito Santo. Ela não quer pecar para não ir para o inferno, mas ela não prova, não deixa o Espírito Santo levar ela por caminhos sobrenaturais, espirituais, uma vida de comunhão plena, uma vida de intimidade, uma vida de amizade. E aí, eu vou falar de novo, porque amigo meu nunca vai deixar de levar eu para pregar. Nas igrejas de hoje, que os oportunistas é que fazem o culto, não é uma igreja que faz culto a Deus. Tipo, a liderança olha e fala, eu tenho que dar oportunidade para ninguém sair chateado, vamos estourar e no final do tempo dar uma palavrinha, falar uma oração para o povo e tá bem. Lá, o povo também não vai se tornar participante do Espírito Santo. Por quê? Todo mundo quer mandar para o céu, mas proíbe o céu pelo espaço, pelo tempo e pela maneira que são direcionadas a sua maneira de condução do culto, não dá espaço para o próprio Deus trabalhar lá. Então não vai haver um povo iluminado e que experimente os dons celestiais e que se torne participante do Espírito Santo. Vão até não pecar, mas não terão uma profundidade. Então, a obediência e, ao mesmo tempo, dar lugar ao Senhor é que faz o ser humano ser direcionado por Deus. É uma questão de maturidade. Outra coisa que precisa entender também, que os crentes das últimas horas pregam, que tudo é permissão de Deus. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que tudo compete para o bem dos que amam a Deus. Escuta, quem está num relacionamento de amor tem intimidade. Quem tem intimidade com Deus tem discernimento. Quem tem discernimento de espírito tem poder para discernir o que é temporal ou momentâneo e o que é maligno. E quando Deus dá discernimento, revelação do que é maligno, ele dá poder para que o ser humano combata essa obra maligna. Então, quando se diz tudo é permissão de Deus, aqui nós estamos falando, por exemplo, que a pessoa é um rebelde. A Bíblia fala que rebelde está na mão do diabo. Falou de Saul, como a rebelião, como o pecado de feitiçaria. Mas rebelde, é permissão de Deus. A pessoa desviou, diz que é permissão de Deus. A pessoa é crente infiel, diz que é permissão de Deus. Não, a Bíblia diz o contrário, que tudo compete para o bem dos que amam. Quem ama não quebra aliança, não quebra relacionamento, não quebra padrão. Foi iluminado, provou do dom celestial, é participante do Espírito Santo. Ele não vai ter atrito com o Senhor. Ele não vai ter atrito com a obediência. Ele não vai ter atrito em obedecer e permitir que o caminho que o Espírito Santo revelar, ele siga. Há uma necessidade de compreender isso. Há uma necessidade de se fazer compreensivo isso na nossa vida. Aqui fala em 6:5 de Hebreus que as pessoas provaram os benefícios da palavra de Deus e os poderes do mundo que há de vir.
Observe que muitas pessoas, a percepção da vida divina foi dada para ele. Ele se entregou, foi dada uma percepção da vida divina. Ele se rendeu a um propósito de Cristo. E o propósito de Cristo são dois: nos dar a salvação aqui, libertando do diabo, e depois dar a segunda parte da salvação, a vida eterna. Por isso que, salvo das obras do diabo, se não apostatar, se não voltar às obras mortas, se não cair em rebelião e desobediente, se amais ao mesmo tempo, a palavra de Deus diz: quem perseverar até o fim será salvo. Então não é uma vez salvo. Sou salvo do poder do diabo se eu me encher do Espírito do Senhor, for iluminado, provar dos dons celestiais, do poder do mundo vindouro, sem recair, sem sair, sem deixar falsos ensinos me contaminar. Essa igreja hoje é contaminada. Tenta fazer culto de oração. Tenta fazer cultos de ensinos. Culto de oração é uma coisa. Culto de ensino é outra coisa. Mas quando você fala de culto de oração, cantoria, falatório, dá a mão e acabou. Quando você fala de culto de ensino, é só falatório, no final não deu para falar tudo, meu Deus, obrigado e tchau. Nada está sendo tão regido a ponto de direcionar as pessoas a uma maturidade, a uma, vamos dizer assim, uma vida de gratidão por aquilo que tem recebido do mundo cristão. E nós estamos, como eu já disse, entre dois mundos. Aqui, quando você vai olhar, a pessoa, para ser iluminada, provada dos outros, ela se rende a uma vontade e ela tem experiência com Deus. Então, fala assim, que provou dos benefícios da palavra, experimentou, viu o inexistente se tornar vida nele, viu o sobrenatural acontecer nele e através dele. Então, quando nós olhamos, é impossível esse tipo de pessoa ser renovado. Aí depois fala que provou das coisas sobrenaturais, dos poderes que há de vir, e apostataram-se da fé, afastou-se da fé. Como se afasta da fé? Dando lugar a espíritos enganadores, dando lugares a falsos ministros, dando lugares a falsos, congregando em falsos ministérios, aonde é mais evento e blá, 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 e, vamos dizer assim, autoajuda, em vez da palavra de Deus sendo pregada. Está entendendo? Igrejas fundadas em interesses apenas materialistas. Nós temos essa questão para entender que, uma vez se recai, afasta da fé, crendo, irmãos, milagre só aconteceu na Bíblia. A pessoa não tem fé, observe. A Bíblia fala de um aleijado, na Bíblia, que esse aleijado, há 38 anos, era aleijado, João 5. Quando movimentava as águas, não tinha ninguém que o colocava na água, até que Jesus apareceu lá. Então, o apóstata, pessoa afastada da fé, desviado, que está dentro da igreja hoje, mas é desviado, e já não vejo mais nada. Você também não vai ter fé para receber para você na hora de uma necessidade. Enquanto você estiver lendo a palavra de Deus e crendo, Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Você vai ter fé por você, vai continuar pregando a mesma palavra viva. Iluminado, provou do dom celestial, do poder do mundo que há de vir, não afastou da fé. Você é um adulto. Você, pela tua experiência. Então, entenda que a maneira do diabo desviar a pessoa é exatamente não só pelos fatos que acontecem dentro da instituição igreja, porque lá é lugar de doentes, mas se matando na pessoa, fruto, fé, matando dons, matando atividade da leitura, da oração e daquela vida íntegra particular. Senhores, eu congrego no meio de pessoas como você, eu viajo bastante,
mas eu tenho que conservar a minha fé. Você tem que conservar a sua fé. Quem recebeu do Cristo, aleluia, que perdoou os seus pecados e o meu, que morreu, foi encarnado, morreu, ao terceiro dia ressuscitou e ascendeu aos céus e vive hoje, que derramou sangue imaculado, fisicamente, moralmente, espiritualmente por nós, por isso sim, ao nosso cordeiro de substituição. Quem recebeu fomos nós. Agora o versículo 6 aqui, do capítulo 6 de Hebreus diz: e apostataram da fé, depois de ter sido iluminados, experimentado o dom celestial, do poder da palavra de Deus, e experimentado o poder do mundo que há de vir, e afastaram da fé, sim, é impossível que tais pessoas sejam reconduzidas, reconduzidas ao arrependimento, tendo em vista que contra si mesmos estão crucificando outra vez o Filho de Deus e zombando publicamente dele. Você que era ativo e não é mais, você passou a ser um zombador, um escarnecedor de Jesus. Você, que antigamente eu pregava, mas depois aconteceram os problemas lá, eu abandonei, você passou a crucificar Jesus para você mesmo, rejeitar a obra da cruz. É como se você tivesse com aquele povo que cuspiu em Jesus, que coroou ele de espinho, que colocou o prego na mão e nos pés dele, como aqueles que chicoteou ele, como aqueles que zombavam. Salva-te a ti mesmo. Você está entendendo? Parou de crer na salvação, na vida eterna, no propósito que uma vez foi iluminado pelos céus. Aleluia. A pessoa, a partir dali, passou a ser inimigo de Deus. Passou a ser inimigo de Cristo. Passou a proibir o Espírito Santo de trabalhar na vida dele. A apostasia permanente se torna blasfêmia, porque a blasfêmia contra o Espírito Santo é o quê? Morrer resistindo à vida, à obra da cruz, vida no Espírito e os dons do Espírito. Você entende isso? Consegue compreender nessa tarde de sexta-feira a profundidade daquilo que estamos tentando transmitir? Para as pessoas, avivamento é hoje, o fogo caiu, orei em línguas, foi renovado. Quantos cultos as pessoas vão, falam em línguas, ora, até se alegra, mas sai de lá. É a igreja da terceira semente, caiu entre os espinhos, problemas da vida, sedução da riqueza, a dúvida, a apostasia, por causa do irmão e da irmã, a pessoa regride, não permanece madura na fé, adulta na fé, consciente, e passa a voltar à prática de pecados. Passa a voltar, a fé sem obra é morta. Conclusão, a fé sem obra é pecado. A obra sem uma fé de fidelidade, obediência, persistência, é pecado. Você entende isso? O livro de Tiago deixa bem claro essas questões que falaremos na semana que vem. Então, essas pessoas experimentaram a palavra de Deus. A palavra viva penetrou sua alma, seu espírito, juntas, medula, pensamento. E ele permitiu que o Deus desse século, segundo Coríntios 4,4, cegasse-lhe o entendimento novamente. Tornou-se apóstata, entrou em dúvida. Eu estou desanimada. Olha, não estou crendo mais. Apostasia. Então, quer dizer, a pessoa que se rendeu e deu ordem, dizendo, Senhor, eu não te quero fora do meu coração batendo, entra e faz a obra. A partir da hora que ele deixa o diabo começar a cegar, entrar em dúvida, em discordância, seguir pessoas, porque a Bíblia fala para nós honrar e seguir os nossos pastores, mas nós só podemos fazer isso se eles seguem a palavra de Deus. Porque hoje em dia, nos altares, está cheio de... não olha para mim, irmão, olha para Jesus. Tipo assim, eu prego para você e tudo que você vê explodindo e provado e a inconduta que você vê em mim, você ignora. Senhores, não é bem isso. Não é bem isso. Nós precisamos compactuar melhor com a palavra de Deus, sermos mais reverentes e atentos, porque os que experimentaram e apostataram, romperam a aliança. E rompimento de aliança é uma coisa muito séria. Rompimento de aliança é uma coisa desagradável.
Está entendendo? Aqui dentro desse texto, quando você olha para as divergências, existe divergência teológica e apostasia. É uma divergência teológica. Por um período, a pessoa não entende uma determinada revelação da palavra, mas insistido com ele, trabalhado com ele vai compreender. Então, Jesus disse, ide fazeis discípulo, ensinando a guardar todas as coisas. Então, às vezes, você tem que ensinar um pouco mais para a pessoa capacitar-se e entender aquilo. Mas, ao mesmo tempo, já tem um outro problema. A apostasia não. A apostasia aceita distorções, a apostasia aceita frieza, a apostasia reclama para comungar da fé, a apostasia tem desesperança, a apostasia está envolvida em atitudes anticristãs. A apostasia é o veneno para tirar a pessoa que foi iluminada, trazer ela de volta para as trevas. O que Paulo fala? Paulo fala assim, olha, eu vou achar um versículo para você que eu acho de extrema importância. 2 Coríntios 4:6 diz assim, Deus ordenou que nas trevas das trevas resplandeça a luz. Ela resplandeceu em nossos corações, iluminou o conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Quando a pessoa volta atrás, o que aconteceu? Nas trevas, que era que a gente vivia sem Cristo, resplandeceu a luz. Quando entra a apostasia, as trevas voltam a encobrir esta pessoa. Quando lá em Efésios fala que a luta não é contra a carne nem o sangue, é contra principado, potestade, príncipe das trevas deste século, os príncipes das trevas deste século quer dizer Cosmos Krator. Simplesmente está dizendo uma nuvem de treva que volta a cobrir. Você consegue entender isso? Um dos significados de Cosmos Kratos é o retorno de uma nuvem de trevas a cobrir a pessoa, a apostasia, a desistência, a falta de aplicação à verdade de Deus. É exatamente isso. Os Cosmos Kratos pegando esta pessoa e estão próximo das hóstias espirituais da maldade. Os pneumáticos possuir essa pessoa. Então, dentro desse texto, quando você olha aqui, a apostasia, ela só pode entrar num metochoi. O que é um metochoi? Simplesmente um participante. A apostasia só pode entrar em quem participou do Espírito Santo e fracassou na fé, na crença, na fidelidade. O espírito da apostasia só pode entrar numa igreja, ou num ministro, ou num membro, num metochoi, nenhum que foi participante. E observe que as atividades legais da igreja está sendo cada dia que passa mais reduzida, pervertida, complexada. Quando você olha aqui para participantes, quer dizer, pessoas que participaram dos milagres da era de Cristo. Conclusão, da era quer dizer do Aion. As pessoas que foram iluminadas, é como se tivesse tido um encontro com Cristo quando ele pregou aqui nessa terra, só que hoje ele é espírito e pela fé você alcançou aquilo que pessoas alcançou vendo e depois se apostatou dizendo crucifica-o lá na cruz. Por isso que o final do versículo 6 de Hebreus 6 diz que está zombando publicamente de Cristo e crucificando Cristo para si mesmo, aquele que foi iluminado, provou dos dons celestiais, do poder do mundo vindouro, e na sua tradição, participando do Espírito Santo, e recaíram. Na sua tradução vai estar recaíram. Conclusão, voltou à prática do pecado, voltou a ser inimigo de Deus, voltou a ser inimigo da obra do Senhor, porque tem muitas obras aí, sinceras, eu ministro em muitas igrejas que a dedicação, o zelo ministerial é inquestionável, entendeu? Igreja de Cristo mesmo, não tem o que falar, entendeu? Pelo menos o que se diz
a pessoa lá poderia dizer, sede meus imitador nesta congregação, como eu estou sendo de Cristo. Eu tenho inúmeros amigos totalmente intensos, dedicados com suas esposas, com seus filhos. Eu passo por muitos lugares que eu fico assim impactado e me anima por ver tantos conflitos espirituais, batalhas, e uma geração de homens rebeldes, e aquele casal em pé, às vezes os filhos ali do lado, sendo aquela coluna de apoio ministerial para o pai ou para a mãe, porque também conheço muitas missionárias, viúvas, que foram abandonadas, pastores, ministros que foram abandonados, ou solteiros, ou viúvos, são dedicadíssimos. Conheço muitos membros também que se dedicam demais, têm um amor por aquela placa específica, aquele lugar, mas o lugar não ajuda, a pessoa chega a ter a vida dela complicada, dilacerada, porque o Espírito de Deus não tem como habitar um lugar daquele. Então, quando você olha, aqui está falando que muitos, né, tinham aprovado os dons espirituais, quer dizer, o Metochoi foi participante do Espírito, participou do Aion, da era do sobrenatural, recaiu, aí muitos estavam voltando e o povo querendo o quê? Rebatizar, fazer o rebatismo, um segundo batismo, como muitas igrejas hoje alegam. Tem que batizar de novo, porque se caiu é porque nunca nasceu de novo. Aí está uma questão. Aqui está falando de pessoas que foram iluminadas, provaram dos dons celestiais e do poder do mundo vindouro. Chegou na igreja, falou que foi desviado de outra igreja, vai batizando. Não conhece a intensidade da vida da pessoa, aonde ela congregou, o que ela foi. É um pecado ministerial, e é por isso que uma das cartas de Apocalipse, Jesus falando através do apóstolo João, tomado pelo Espírito Santo, diz assim, lembra-te de onde caíste e se arrepende. É por isso que não é vantagem para uma pessoa que caiu, se desviou, voltar em outra igreja por vergonha. É melhor vir aonde as pessoas conhecem a essência dele. Às vezes cumprir lá um espacinho de uns dias de disciplina até voltar à comunhão. Precisa ser entendido isso. Esses uns que estão fugindo até de igrejas para não pagar o seu tempo dos seus delitos e se ocultar num falso amor em outro lugar, está na mão do Clamoscratos. Os príncipes das trevas cegou já o entendimento, a compreensão. Essa pessoa vai vencer no outro lugar, cauterizado, talvez um dia volta supostamente legalizado, mas não está, ainda que volte para a mesma placa e seja recebido um dia, porque ele não cumpriu etapas. Processo de rebelião, processo de feitiçaria. E isso é necessário entender. Então, como fazer? Deus pode trazer à consciência um apostatado corrompido? Depende, porque, né, extremamente, nós temos que ver extremamente o que é que aconteceu. Porque muitos dos apóstatas foram para uma igreja, conheceram o Senhor, deram a vida para o Senhor, e ao mesmo tempo que deram a vida para o Senhor, começaram a se afastar, porque a igreja não tinha uma doutrina, a igreja não tinha uma disciplina, a igreja não tinha um ensino profundo, a igreja não levou a pessoa a uma vida de vitória. E nessas igrejas hoje, que todo obreiro que se rebelia já sai visitando os novos e velhos que estão apostatados para ir montar outra igreja, então muitos vão e acabam tendo que ser rebatizados, porque foi evangelizado por pessoas confusas, apostas, indecisos na fé. Foi para a igreja por causa de problemas e não por causa de entregar a vida. Aí começou a frequentar a igreja, daqui a pouco já estava sabendo de tudo, toda a discordância que havia entre o povo. Havendo, então, quer dizer, já foi gerado numa igreja apostatada do princípio da fé, que é fazer discípulos, levar a maturidade espiritual. Então, essa pessoa não foi iluminado, não provou do dom celestial, não foi participante do Espírito Santo, não provou da boa palavra de Deus e nem do poder do mundo vindouro. Então, alguns até precisariam, se fosse analisar, ser rebatizados, mas não pessoas que foram adultas, participaram intensamente e aí depois recai nesses pecados dessas igrejas hoje que
retrocede ali, ele aceita como membro aqui. Até questões ministeriais, dizendo que é amor. Amor sem disciplina, senhores, é, na verdade, um mata-leão do MMA. Vai quebrar seu pescoço no fim. Toma cuidado. Eu termino aqui dizendo também, falando no final aqui, sobre essa questão. Como, por exemplo, nós vamos falar de refazer batismo de uma geração que se aposta da fé por pecado premeditado. Conheceu um amante ou uma amante, sai do corpo de Cristo, rejeita participar do corpo e do sangue até a Santa Ceia, porque decide ir morar de maneira incorreta. Casais de namorados que namora fornicando, depois via de Santa Ceia, pede só aquele falso perdão, mas toma ceia só para o povo não saber que ele não participa, mas depois já vai embora para o próprio pecado. Geladeiras de crente hoje em dia é cheio de bebida alcoólica, amigo. Cheio de bebida alcoólica. De crente, não estou falando de cristão. Vamos ficar bem claro. Entendeu? Como? Depois que entra o diabo, dilacera, destrói, que dá cabeça, chega no outro lugar, vai fazer o quê? Rebatizar uma pessoa dessa? Vai dizer que é culpa daquela igreja que é falsa ou a conduta é falsa? Mas a igreja que não se empenha em disciplinar, ela é tão dominada pelo pecado quanto o pecador que está lá dentro, porque o lugar da igreja é fazer discípulo, qualificar homens para o céu. Aqui também é entendido, aqui, terminando esse texto, há apóstatas que vai ver esse vídeo, que você é desviado. E quando se fala da casa de Deus para você, sabe o que você tem dito? Eu não vou lá, porque lá tem gente pior do que eu. Olha, é melhor um pecador para ser consertado dentro da igreja do que você que já negou a fé, negou o poder do Espírito Santo, negou a vida com Deus e o melhor que Deus tinha para a sua vida. É melhor aquela pessoa. É melhor aquela pessoa que afastou da fé. É melhor aquela afastou da fé, errando, mas está lá dentro, do que você que, além de apostatar, duvidar, rejeitar o poder do Espírito Santo, os dons celestiais, o poder do mundo sobrenatural está aí no mundo fazendo coisas e depois quer dizer que na igreja tem gente pior do que você. Não, ele ainda está lá. Se vier um pregador ou uma pregadora de peso na mão do Espírito Santo, pode ser que a Shekinah, a glória sobrenatural, desce e quebra o jugo e essa pessoa volta. Agora, você que voltou para o mundo, você está crucificando Jesus para você mesmo, zombando publicamente, porque as pessoas aí falam, seu lugar é voltar para a igreja. Não é assim que os ímpios falam para você que é desviado? Então, mostra que você é pior do que o ímpio e pior do que o pecador dentro da igreja. Há uma necessidade de se ter discernimento, porque senão daqui a pouco, você que está firme na fé, vai começar a achar, porque o camarada que está dentro da igreja, ou a mulher que está dentro da igreja é isso, é aquilo outro, você deve ser também da permissividade para a apostasia, porque há um ditado que diz que uma laranja podre dentro da caixa, o seu caldo vai apodrecido, vai contaminar todos. Só que não é assim no reino de espírito. O Senhor disse lá em Ezequiel 18 que o pecado é pessoal. A alma que pecar, essa morrerá. Morreu por fruto do Espírito, está zombando de Cristo. Pode ficar tranquilo. Uma hora vai ter que ter um encontro com ele, nem que for para juízo. Então, eu termino aqui dizendo para você, se você acha que dentro da igreja só tem gente pior do que você, retorna, já que você vê que o mundo não é nada para você ir lá dentro da igreja, lugar de santidade, volta você para a igreja e vem ser luz. Vem você ser o modelo. Vem você mostrar o que é ser cristão pelo seu fruto. É simples assim. É tranquilo andar com Deus. O que não pode se permitir é continuar confuso, querendo confundir a outro. O que você não pode permitir é você fugir das doutrinas do Senhor. É do poder do Espírito Santo, do sobrenatural que foi envolvido na sua vida,
começar a alegar que por causa dos outros você não vai. A salvação individual. 2 vai estar numa cama, Jesus falou, um sobe, outro não. 2 vai estar indo para o campo. Vamos trabalhar e prosperar. Um sobe, outro não. Porque a prosperidade e a infidelidade de um impedia ele de ir para o céu. Então, está na hora de parar de crucificar de novo o Filho de Deus. Está na hora, senhores, de parar de zombar publicamente de Deus. Está na hora de entregar o teu caminho ao Senhor, confiar nele que ele tudo fará. Está na hora de nós deixarmos os rudimentos principais, voltar de novo, renovar de novo. Acho que o culto mais triste para o Espírito Santo é aquele que ele usa o pregador e a pregadora e no final tem que falar. Alguém aí que orava em línguas e não ora mais, profetizava e não vem profetizar mais, vem aqui para frente para ser renovado, mostra que ali entrou o demônio da apostatação da fé, o Crosmoscrator, quer dizer, a nuvem de treva estava lá dentro, atuante na vida das pessoas. É revoltante saber que Satanás consegue lugar de dominar pessoas que foram iluminadas, foram a habitação de Deus no Espírito. É triste. Jesus está à volta e nós precisamos estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Eu quero agradecer a vocês que estiveram comigo. O Fábio entrou, Fábio Luiz, meu amigo, a Sabrina, a Ana Cláudia, o Valdemar Montesani, o presbítero Valdemar é homem de Deus, homem que eu tenho muito respeito por ele, pela irmã Idalina, um casal assim que, sem comentário, a irmã Márcia Rummel, irmã Márcia, que Jesus visite a tua saúde, porque Jesus está sendo a sua própria saúde. O Hamilton Júnior, meu amigo, meu irmão, o Alexandre, meu irmãozão, a Kelly Nascimento, filha de Jesus, é maravilha. Samuel Domingues, tem muita gente. Eu vou fazer uns agradecimentos antes de entrar na oração. Pastor Edson Vidal, de Americana, meu amigão. Marcos Reis, meu amigão. Aleluia. O Coqui Betel entrou. Aleluia. O Elias Arruda, o diácono Elias, filho de Deus, meu amigão também, estava ali. Nós vamos daqui a pouco já estar orando. A Naninha, a Cristina, a Alejandra, cantora, minha filhota, entrou. A Maria Helena, minha tia, prima de São Paulo, tá também. E bastante pessoas. Eu quero agradecer a todos. Vou fazer uma oração para que Jesus nos mantenha avivados. É impossível. Você viu o texto? Vou ler de novo e orar. Hebreus capítulo 6, versículo 4. Ora, é impossível para aqueles que uma vez foram iluminados experimentar o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo. Meu irmão, olha bem, iluminados, experimentou o dom de Deus na vida, pregava, não prega mais, profetizava, não profetiza mais, essas coisas, entendeu? Ministrava, não ministra mais, tá aí. Tornaram-se participantes do Espírito Santo, tinha sido frutificado no fruto do Espírito, nova criatura, que coisa linda, provou dos benefícios da palavra, a palavra de Deus para ele não era só palavra, foi poder, espírito, convicção e gozo, como Paulo falava, e os poderes do mundo que há de vir. Neste mundo que jaz no maligno, ele trazia a glória de Deus que desfazia as obras do diabo no nome de Jesus. Não está falando de pessoas, está falando, mas se apostataram da fé, afastou dos princípios. Está entendendo? Está dizendo que essas pessoas não têm como ser reconduzidas para o arrependimento, porque não é uma conversão principiante, é pessoas que tinham e se apostataram voluntariamente. E quando nós vamos falar com um desviado, ele é cheio de argumentos. Vai falar com um crente fraco, problemático, rebelde, adulto, descomunhado, é cheio de argumento. Deus está olhando para o meu coração. Aí você vai olhar a palavra de Deus, está lá escrito: adorai ao Senhor como espírito, alma, mente e corpo. Há uma diferença entre quem serve a Deus e quem não serve ainda, senhores. Aqui está dizendo, tendo em vista que contra si mesmos estão crucificando outra vez o Filho de Deus e zombando dele publicamente. Está cuspindo em Jesus a atitude de muita gente, colocando esse coroa de espinho na cabeça dele.
literalmente de novo. Só que tem um detalhe, ele não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem semear, aquilo também ele vai colher. Deus eterno, eu quero te agradecer por essa live, por essa transmissão de 45 minutos ao vivo, te agradecer pelo dom da vida, te agradecer por esse homem, por essa mulher de Deus que me acompanha. Senhor amado, nos mantenha firme na fé. Ainda, Senhor amado, que seja, Senhor, pessoas de frente ou ovelhas do pasto, a tua igreja, que se corrompa, nos mantenha na atividade da fé, na integridade. Jesus, o Senhor só foi cordeiro perfeito, porque o Senhor não se corrompeu no físico, na alma, nem no espírito. Como Paulo disse, que o Deus de paz nos santifique em tudo, em toda a vossa maneira de viver, que todo o vosso espírito, alma e corpo seja encontrado irrepreensível para o dia do Senhor. Meu Deus, livra a tua igreja do pecado, do embaraço que de perto a rodeia. Senhor, ajuda a voltar a olhar para a carreira que está proposta, que é em Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Meu Deus, em o nome de Jesus Cristo, que o teu poder se manifeste. Se alguém está desanimado, se alguém estava desesperançoso por causa de alguma situação que envolve a placa denominacional que ele congrega, seja atrito, seja divisão, seja facção, mas que ele e ela seja membro do teu corpo lá dentro, nascido de novo, da água do Espírito, pentecostal e não pentecostal, envolvido em tudo que acontece de contradição. Senhor, que seja rompido os cosmos-crators agora, o príncipe das trevas, que queria trazer a nuvem de trevas, cegar o entendimento, Pai amado, girar a luz que iluminou, como diz Paulo em 2 Coríntios 4:6, e querer, Senhor amado, trazer de novo, Senhor, a turvez na nossa vida, meu Pai. Em o nome de Jesus, eu te agradeço em Jesus Cristo. Cura os enfermos agora, arranca dores psicológicas, dores na alma, dores no corpo, Senhor. Vem arrancar enfermidades espirituais também. Oh, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, a tua palavra diz que um coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. E um coração quebrantado e contrito é aquele, Senhor, que vai permanecer iluminado, provando dos dons celestes, participante, Senhor amado, como diz Metochói, participante do Espírito Santo. Oh, meu Deus, visita neste tempo Iaion, esta era, Jesus, o Senhor ainda é cabeça da igreja, se envolve com esse homem, com esta mulher, mantenha-se envolvido na minha vida, sobre a minha vida e através da minha vida. Pai, em nome de Jesus, para a glória de Deus, nós te agradecemos, nós te louvamos, nós dizemos que Jesus Cristo, Senhor, é, aleluia, o Senhor de nossas vidas, para a glória de Deus. Espírito Santo, não esteja barrado nem extinguido. Ah, Senhor amado, a tua palavra diz, através de Isaías, capítulo 40, versículo 28. Aleluia, aleluia. O Senhor começa falando nesse contexto. Aleluia. E o Senhor manda orar sobre ele. Meu Deus, tem alguém necessitado. Segura essa pessoa aí um pouquinho, meu Deus. Dentro de Isaías, Senhor, o capítulo 40 aqui da tua palavra. No versículo, Senhor amado, diz assim: não sabes, não ouviste que o eterno Yahvé, o Senhor, o Criador de toda a terra, não se cansa nem fica exausto, sua sabedoria é insondável, seu conhecimento incompreensível. Ó Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai eterno e incansável Deus, renova esta pessoa que está cansada, sobre estresse espiritual, a própria profissão de ministro, Senhor amado, e a profissão de servir a Deus, Senhor, é uma batalha cósmica, aleluia, num corpo de carne não lutamos com armas de carne, Senhor, é uma luta sobrenatural. Entra, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, o Senhor tem sabedoria insondável e o Senhor é multiforme, o Senhor tem a forma de entrar nesse homem, nessa mulher
novamente levá-lo à atividade salvífica e vida, Senhor amado do Espírito. Basta ele e ela abrir o coração e se render agora. Em nome de Jesus, meu Pai, em o nome do Senhor Jesus, faz forte o cansado, multiplica o vigor dos que estão fatigados, Senhor. Faz forte, Senhor amado, aonde estamos cansados. 11 de Mateus 28, Jesus, Senhor disse: vinde a mim todos os cansados e oprimidos, e eu os aliviarei. Alivia, Jesus, teu jugo é suave, teu fardo é leve. Quebra com o poder do Espírito Santo todo jugo de opressão do maligno e traga libertação. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto. Que o Senhor resplandeça a luz dele através de ti, te mantenha assim, meu irmão e minha irmã, como está. Que Deus te abençoe. Que o Davi Souza também, não sei se eu tinha citado, mas está o nome na minha frente. Que Deus te abençoe. Muito obrigado a todos vocês. Se puder e quiser, compartilhe aí essa live para que chegue em algum lugar e seja bênção na vida de todos os que verem, em nome de Jesus Cristo. Que esse fim de tarde seja excelente, a sua noite promissória, porque você é templo do Espírito, o Espírito de Deus habita em você. Então hoje, tendo culto na sua igreja, não vai ter culto, porque você é templo onde o Espírito de Deus habita. Deus seja louvado.